Então é isso aí, pessoal. Vamos dar início aqui a mais uma live surpresa hoje. Está um pouco bagunçado as paradas aí, né? Não tem horário certo, mas o intuito é eu estar ajudando vocês aí cada vez mais. Então, depois a gente vai estar repostando todos esses conteúdos para vocês. Quem estiver aqui nas lives comigo, vão poder interagir um pouco comigo, fazer perguntas. E depois também, quem não conseguir participar vai conseguir ver esse conteúdo lá, tudo editadinho, certinho, bonitinho para vocês. Mas o assunto principal de hoje é a gente falar sobre fluência no inglês. Qual é o caminho mais rápido para você chegar até a fluência no inglês, ok? E eu andei, pessoal, juntando algumas perguntas que vocês vêm me fazendo no direct, nos boxes de perguntas, né? E eu separei elas justamente para falar aqui para vocês tudo sobre o que me ajudou, o que ajuda os meus alunos e qual realmente é o caminho mais rápido e fácil para vocês conseguirem chegar lá, tá ok? Quanto tempo vocês realmente conseguiriam passar de nível, tá? Um tempo padrão, você que estuda sozinho, você que faz um curso online, quanto tempo você levaria para fazer o básico? Só para você ver se você realmente está na direção certa, se você está no seu caminho da fluência, tá legal? E é muito interessante você ir corrigindo a sua rota, você saber se realmente está funcionando as coisas para você ou não. Será que você não tem que fazer algo diferente? E eu estou aqui para ajudar você com isso, tá? Então, eu gostaria de dizer para vocês que, ó, vocês que já estão fazendo aí pelo menos de 3 a 5 meses, tá? Quem já estuda inglês de 3 a 5 meses, vocês já poderiam ter dominado o básico e não só tipo, eu sei algumas coisinhas, né, vocabulário, consigo ler um pouquinho. Não, é você conseguir realmente interagir, tá, com as pessoas de forma simples, falar sobre você, sobre sua rotina, se apresentar, falar no presente, passado, futuro, enfim, você dominar esse básico, tá? De forma simples e objetiva e que você consiga entender, falar, ler e escrever é relativo, tá? Alguns não focam nisso, mas sim, de 3 a 5 meses você consegue dominar o básico. E se você ainda não conseguiu sair do básico, você tem que olhar para o que você está fazendo que está funcionando e o que não está. Será que você não precisa praticar mais listening? Será que você não precisa praticar mais speaking? Será que você não precisa ganhar mais vocabulário? E eu vou ajudar vocês com tudo isso mais para frente também. Mas é só para passar um direcionamento. Você aí ter essa base. Meu, eu estudo faz 3 meses, eu estudo faz 5 meses, né? Um prazo, vamos falar assim, não vou falar máximo, tá? Você pode levar mais tempo, não tem problema. Mas a média é essa. Então, 5 meses estudando o básico, sim, você tem que estar falando ali de forma rápida, clara e objetiva, com vocabulários simples, tá ok? E quanto tempo, então, você dominaria o intermediário? Para mim, pessoal, o intermediário é onde você leva mais tempo, tá? Porque você tem que ainda raciocinar tudo aquilo que você aprendeu no básico, mais estruturas avançadas, né? E você ganhar mais vocabulário ainda, um montão de vocabulário. Então é uma transição que você demora um pouco para ver resultados acontecendo, né? E isso é importante. No básico, você tem que ver os resultados acontecendo. Você não pode ficar estudando sempre a mesma coisa, não evoluindo, ou então você simplesmente, né, ficar estagnado com coisas simples. Você tem que achar outras maneiras de você evoluir. Já no intermediário, você demora um pouco mais para ver esse resultado, tá? E eu digo para vocês, vocês levariam aí de 6 a 10 meses. Ó, isso considerando que a gente falou ontem, vem falando essa semana, estudando todos os dias, foco nos estudos, materiais certos, tá? Não depende também só de metodologia, de escola, de professor de inglês, depende também de você. Tem que se dedicar. Se você fizer dessa forma, estudando ali todos os dias, um pouquinho por dia, 3 a 5 meses básico, 6 a 10 meses o intermediário. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que realmente precisam de mais tempo
ou para dominar o básico ou para dominar o intermediário. Às vezes a pessoa tira de letra o básico e ela leva um tempinho a mais no intermediário. Às vezes a pessoa demora um pouco mais na base, que é o mais importante, que é o básico, e ela tira de letra o intermediário. E não tem problema nenhum nisso, tá? Então, cada um é cada um. Aqui é uma média, ok? Se você passa aí de 6 a 10 meses, né? Já dominou o básico, mais 6 a 10 meses, estudando ali o intermediário, você consegue, chegar lá no avançado, tá? E você chegou no avançado, você praticamente já sabe quase tudo. Você se vira, você fala com as pessoas, você talvez não entende um filme com velocidade, não pega uma música de primeira. Se você talvez ouvir um nativo ou outro ali falando um com o outro, você talvez não entenda, mas se eles virar para você e começar a falar com você, começar a te explicar as coisas, você está super ligeiro nisso, você consegue interagir, consegue falar. E a comunicação é o principal, certo? Então, não adianta só ficar naquela, eu entendo, mas, cara, eu tenho vergonha de falar, né? Então, tá aí uma direção, tem que praticar, bora falar agora. Você já ganhou tudo que você precisava, tem que botar o seu inglês para funcionar, tá ok? Então, 6 a 10 meses intermediário, só uma direção. E aí, para você passar ali, você já chegou no avançado, você vai agora, você já tem toda a base, você já está excelente. Você vai começar agora a praticar com nativos, vai ouvir músicas, podcasts, vai assistir filmes, vai treinar bastante listening para você aprofundar mais, pegar mais gírias, significados, você começar a entender melhor as junções, né, que os nativos fazem, para você também começar a fazer. E ali, se você passar, tá? Se você passar mais 3 a 5 meses de imersão nesse nível, no avançado, ouvindo nativos, estudando esse tipo de vocabulário, esse tipo de inglês, você chega na sua tão sonhada fluência, tá? Juntando ali, tá? Um prazo mínimo para você aprender inglês, eu vou jogar para você assim, 12 meses, tá? Realmente chegar na fluência. O que é fluência, pessoal? Fluência não é você ser um nativo, tá? Obviamente que você não vai ter todo o vocabulário que um nativo tem, desde que ele vem lá de criança, estudando, aprendendo, indo mais a fundo no idioma, né? Falando gírias, enfim, um nativo é um nativo. Você, para ser um nativo, você tem que ser nativo da língua, né? Tem que ter nascido lá. Não tem que ser nativo do português. Agora, para você ser fluente, você simplesmente precisa fluir. Você simplesmente precisa saber falar as coisas em diversas maneiras, tá? A mesma coisa em diversas maneiras. Por quê? Às vezes, você falta ali uma palavrinha que você talvez não saiba. Você consegue tomar outro caminho e falar a mesma coisa. Simplesmente isso. Se a pessoa falar algo com você, uma gíria, uma expressão, tem vários disso, né? Vários tipos de gírias e de expressões de cada canto dos países. E é normal você não entender, né? Afinal, você não é um nativo, você é um fluente na língua inglesa, você flui numa conversação, numa comunicação. Então, se a pessoa te fala algo e você não entende, você tem que perguntar, e ela vai te dar exemplos e explicações, né? E você vai acabar entendendo, porque você tem vocabulário, você sabe várias outras coisas, às vezes é uma expressão, uma gíria, que são duas palavrinhas, uma palavrinha ali, que não faz muito sentido, mas a hora que ele te explica, você fala, cara, saquei, tá? Então isso é fluência. Não é você estar ali, alguém chegar para você, né? Você não entende isso, cara, mas você não é fluente? Fala, beleza, eu sou fluente, mas eu não sou um nativo na língua, cara. Isso aí é coisa deles, né? Normal você não compreender. E você pega muito disso quando você começa a estudar dali para frente do avançado para sua fluência, né, com filmes e séries, e você começa a ver muito disso. E aí que você tem a capacidade de fazer as assimilações, de entender que o inglês é o inglês e o português é o português. Não tem como você ficar buscando significados para gírias e expressões, você simplesmente passa a entender que
aquilo significa aquilo em inglês mesmo, não tem uma tradução ali no português. Às vezes as coisas, eu falo até com a galera que eu converso, né? Cara, tem coisas que funcionam melhor no próprio idioma, não tem como você ficar traduzindo, né? Não tem como você ficar lá buscando uma maneira de você trazer aquilo para o português. Funciona melhor no idioma e pronto, acabou. No inglês você vai falar daquele jeito e outras gírias, outras expressões no português você vai falar no português, tá? Então, isso é fluência. Você realmente conseguir fluir, ok? Bom, vamos lá então. Ó, eu recebi uma pergunta sobre intercâmbio, né? Perguntaram assim, John, é preciso morar fora do país ou fazer intercâmbio para chegar na fluência? Por quê? A pessoa começa a comparar com o nativo, né? Porque ela pensa, meu, eu não tô lá, eu não tenho contato diário com o nativo, como é que eu vou ficar igual ele? Como é que eu vou falar igual ele? Né? Como é que eu vou ser ele? Ok, então eu digo para você, não precisa de intercâmbio ou morar fora do país. Eu conheci pessoas lá fora que estão há mais de 20 anos lá e ainda não são fluentes no inglês. Então não adianta nada você sair daqui do seu país, onde você tem todos os recursos necessários para você aprender inglês, e ir lá fora, né? E cair de cara no inglês que você não entende, que você vai ter que estudar do mesmo jeito, que você vai ter que se virar ainda mais, porque você não vai ter todo aquele apoio que você tem aqui, não vai ter um professor assim te guiando, falando, ó, isso é isso, cara, aquilo é aquilo, estuda dessa forma aqui, faz desse jeito. Se você for aprender diretamente com um nativo, você já desiste logo de cara, assim como a maioria das pessoas desistem, ou então você pega um inglês muito quebrado, né? Um broken English. É um inglês que é todo emburacado, você não fala direito, você simplesmente se vira, ok? Você fala da melhor maneira que dá para você poder se virar lá no país que você está, ok? Então tenha isso em mente. Agora, dica: se você aprende inglês aqui, você chega até um nível avançado e você sai daqui para fazer um intercâmbio lá, 3 meses que seja, né? Meu, o seu inglês vai decolar de uma maneira que você não tem noção, porque tudo aquilo que você vem estudando, você começa a ver diariamente, não é só algumas horinhas por dia, é todo dia, o tempo inteiro. Então aí sim eu falo para você que vale a pena, mas você tem que chegar lá primeiro, tá? A não ser que você aprenda uma boa base aqui, básico, veja até aí um pouco do intermediário e se jogue lá 6 meses, um ano, né? Para você ficar craque mesmo. E aí, beleza. Aí faz total sentido você fazer um intercâmbio, faz total sentido você entrar numa escola que vai ensinar inglês, vai falar somente inglês. Você já pegou a base, você já tem ideia de como as coisas funcionam. Você vai poder traduzir as coisas que você não souber, mas vai fluir muito melhor. Vai te obrigar a estudar inglês. Mas, né, 6 meses no mínimo ali, para realmente funcionar, vai. Senão, você acaba que levando você para outro nível, tá? Tipo, sair do básico e, sei lá, conseguir dominar o intermediário, chegar no avançado. Mas e aí? Você vai voltar, vai estar no avançado, você ainda vai ficar com aquele mesmo sentimento de ligar um filme, botar lá no Netflix um filme totalmente em inglês, sem legenda, e você entender, sei lá, 50% do filme, 50% do que está sendo dito, tá? Então, esteja preparado para isso, ok? Realidade, pessoal, eu fiz isso. Eu dominei o inglês aqui, e aí eu falei assim, pô, eu quero muito fazer intercâmbio é meu sonho, vou fazer intercâmbio, fui lá e fiz, fui para o Canadá, mas eu dominei aqui primeiro. Eu cheguei lá no Canadá, eu já sabia conversar com as pessoas, eu já sabia entender muitas gírias, expressões, e aí eu cheguei lá, ainda assim, eu peguei muita coisa, por quê? É o Canadá, tá? Não é os Estados Unidos, não é a Inglaterra, tem as peculiaridades dos canadenses, as gírias, as expressões, e você acaba aprendendo muito com isso, e principalmente a desenrolar mais o seu inglês. É aquele momento que toda hora tromba com um nativo, aquele momento que toda hora você precisa usar o seu inglês, e é aí que você desenrola de verdade, você emenda as palavras, você copia, os outros falam e você acaba achando bonita aquela frase, aquele jeito que você falou, e você vai lá e copia. Você faz
associação muito bem do que você fazia e de como eles fazem, tá? Então, isso é muito real mesmo, pessoal. Eu indico muito, um mês foi o suficiente para mim. Peguei um período de férias, fiz um intensivão lá, aprendi muito na escola, conheci muita gente, mas na rua era onde realmente que eu ganhava meu aprendizado. Falei com vendedor de lojas, falei com pessoas lá do drive-thru, né, dos fast food, até com mendigo, eu falei lá, até com mendigo, troquei uma ideia com mendigo, e é mó interessante isso, né, que você pega todos os tipos de inglês, fato. Então, sobre intercâmbio, é isso, pessoal. E agora, morar no país. Você quer morar, você quer mudar, você não sabe nada de inglês e você quer mudar de país, você vai ter que se virar. E eu te garanto, se você mudar de país e você se virar lá, realmente for atrás, é questão de 6 meses, tá? Para você estar se virando muito bem, ok? Se virando perfeitamente assim, falando, você já vai pegar muito melhor do que se você fosse estudar aqui. Porque aqui você não fica falando inglês o tempo inteiro. Lá você iria realmente precisar falar. Então, 6 meses você já vai estar desenrolando muito bem, ok? E aí é questão de tempo e questão da sua dedicação também para você chegar a nível de fluência. Umas pessoas vão demorar mais, outras menos, e depende também do que você vai fazer lá. Você vai trabalhar, às vezes você trabalha, você não precisa falar com as pessoas, né? Ou você vai trabalhar, precisa falar com as pessoas, aí é menos tempo ainda, você já consegue atingir a sua fluência. Tá ok? Então, pode ir, mas saiba que não vai ser fácil, você vai ter que estudar de verdade, tá? Muito mais do que você estudaria aqui, pelo fato de você não ter escolha. Tá bom? Vamos lá. A próxima, pessoal, que eu tinha separado aqui, é como saber se eu estou no caminho certo, né? Como saber se eu estou no caminho certo para eu chegar até a minha influência? Eu creio que muitos de vocês também têm essa vontade, né? Eu tinha, pelo menos. Será que eu realmente estou no caminho certo? E a melhor maneira de você saber se você está no caminho certo, no caminho correto, para você chegar lá, é você simplesmente ver os seus resultados. Pega isso de base que eu falei para vocês. Você está estudando todos os dias? Não, não estou. Pô, então você já está vacilando. Está estudando pelo menos 3 horas ali por semana, dividido, né, durante a semana? Não, não tô. Pô, tá vacilando, não vai aprender, não vai memorizar, não vai conseguir assimilar as coisas. John, vai funcionar eu estudar ali 5 horas no sábado, no domingo? Você vai conseguir realmente estudar 5 horas, né? Tipo, focado mesmo? Porque se não for, também não vai adiantar. Né? Você tem que estudar muito, adquirir muita coisa para chegar na próxima semana, você, sei lá, talvez lembrar 50% daquilo. E é real, são 5 horas de conteúdo. Você imagina se a gente conseguisse memorizar 5 horas de conteúdo assim na lata, né? Então, poxa, a gente ia passar em concursos, em provas facilmente, e não é assim que funciona, você esquece muita coisa, por isso um pouquinho por dia começa a ser mais que o suficiente. Agora, se você não faz isso, você já passou 5 meses, você ainda não consegue conversar um pouquinho, né? Fez uma pergunta simples para você, se não consegue responder, então acerte o seu caminho, começa a rever as coisas que você estudou diariamente, para você poder memorizar mais, e para você sair do básico, você precisa de mais vocabulário, tá? Para você entender mais e também usar mais. E não adianta você ficar estudando coisas nada a ver, você tem que estudar coisas do dia a dia, perguntas comuns, falar sobre sua rotina, falar sobre você, as coisas ao seu redor, sua família, os seus amigos, o que você faz da vida, enfim, sabe? Falar mais sobre você. O básico é isso, você dominar uma conversação simples, tá ok? Se você não fizer isso, se você não corrigir o seu caminho agora, você vai começar a ficar frustrado, vai começar a passar o tempo, você não vai ver resultado, e não é pelo fato de que você talvez não esteja estudando, ou é o método, sei lá, é simplesmente uma junção de vários fatores que pode estar influenciando nisso, tá? Às vezes você não gosta do método, então troca de método, qual o problema? O dinheiro é seu, né? Você é quem decide, troca de método. O importante é você ter resultado. Eu só consigo estudar 1 hora por semana e tem semana que eu nem estudo. Então você não quer aprender inglês. Se você quiser, realmente, você precisa achar um tempo, dar prioridade. Tem que fazer acontecer, tá ok? Então, pessoal, direção para vocês.
Não fique olhando para o resultado dos outros, olhe para você, veja o que está funcionando para você, replique mais aquilo, veja as suas dificuldades e trabalhe em cima delas. E aí você vai começar a ver resultados, tá bom? É assim que você se avalia, né? Uma coisa muito interessante é quando você está estudando, você ter aquele senso, né? Olhar para o material e falar assim: será que eu realmente vou usar isso? Eu uso isso no português? Que situação que eu vou usar isso? Isso é comum de ser usado? Porque se não for, por que você está estudando isso? Primeiro, você tem que dominar o essencial, né? O se vira nos 30, como pede uma comida, como pede uma bebida, como fala obrigado, como agradece, como conhece as pessoas, quais são as perguntas mais feitas, as palavras mais usadas, as frases, as gírias, as expressões. É isso, pessoal. Isso que é você ter um senso legal, né, de direção. Eu estou indo no caminho certo, então isso aqui não está valendo a pena estudar agora. Talvez mais para frente eu vou aprender esse vocabulário e tal. E aí você vai lá e aprende e você estuda mais para frente. No momento, foque no principal, tá bom? Vamos lá. Olha, essa aqui é um pouco polêmica, hein? Por que estudar em uma escola comum de inglês não vai me levar à fluência? Eu cheguei a falar isso, tá, pessoal? Por isso que essa pergunta veio. Por que não vai levar a pessoa à fluência estudando por uma escola de inglês? Não é só pelo fato de a pessoa estar estudando por uma escola de inglês. É pelo fato de que ela está dependendo que a escola leve ela até a fluência. De que forma? Ela só vai na aula, só estuda 1 hora por semana, com aquele método que realmente é ultrapassado, não é o inglês que é usado no dia a dia, não é o inglês que você ouve as pessoas falando, não é o inglês que você vai encontrar em filmes, séries, às vezes vocabulário, ok, mas é algo que toca muito na gramática, pouca prática, e se você não procurar, né, absorver tudo aquilo ali que você está aprendendo numa escola de inglês e trazer para a vida real, você não aprende, você não chega na sua fluência, você não vai terminar o curso de uma escola comum de inglês falando fluentemente se você não correr atrás também, tá? E não é só nas escolas, não. São em vários métodos assim. Se você não correr atrás de ver como que se aplica aquilo na vida real, é a mesma coisa você passar lá a maior parte da sua vida estudando em escola, né, normal, tipo, tendo várias matérias, ensino médio, ensino fundamental, e você não aplicando aquilo na sua vida, certo? Então, acaba que não faz sentido nenhum. Você simplesmente vai lá, aprende aquilo ali, passa nas provas, chega no final, você é aprovado, parabéns, você passou. Aqui está seu certificado de que você cumpriu tantas horas de estudo. É isso que vocês querem? Um certificado? Ou realmente chegar na frente de um nativo e falar com ele e realmente ter uma comunicação? Pelo fato de você ter corrido atrás durante a semana inteira, até você chegar na próxima aula, você está arrebentando lá, entendeu? E você pode ver que os alunos, se você estuda numa escola de inglês hoje, os alunos que se destacam aqueles que realmente estão estudando para valer. É aqueles que estudam e aplicam todos os dias. É aqueles que correm atrás do inglês falado, do inglês que é usado, e não só depende do livro, de preencher coluninha, de fazer o xizinho lá, essa palavra é essa, ou então daquela prática de 15 alunos numa sala para você realmente ter a sua chance de falar inglês. Tá ok? Então, foi esse o meu ponto, tá? Não é que não funciona, é que só a escola não vai te levar até a fluência. Estamos falando de fluência, não simplesmente de você aprender até um determinado nível ou ganhar um certificado, tá? Certificado qualquer um pode ter, não é verdade? Só você cumprir lá, estudar, passar e já era, você ganha um certificado. Bom, aí a última pergunta que eu tenho aqui, né? Para a gente ir fechando essa live aqui surpresa, eu consigo chegar à fluência no inglês sozinho? Sozinho é relativo, tá? Sozinho quer dizer, eu vou considerar que sozinho é você não ter ali um professor fixo ou uma escola de inglês
ou um método, não ter comprado um curso, talvez, tá ok? Então, eu vou considerar isso sozinho, porque realmente você vai precisar de uma direção na sua jornada. Se não, você vai se deparar com muitos obstáculos e você não acaba não saindo do lugar só pelo fato de você não saber o que estudar. Hoje estuda uma coisa, amanhã estuda outra. Totalmente aleatória, fica pulando de galho em galho. Como que você vai absorver as coisas? Como que você vai assimilar as coisas? Então, quando você tem uma direção, você pega um método, vamos falar assim, você veio aqui, eu passei um método para você aprender inglês sozinho e realmente vou passar novamente, tá? Talvez na última semana desse mês, vou passar para vocês como sair do zero, chegar até a fluência do inglês, exatamente o caminho que eu fiz e que a galera do meu curso faz, tá? É o mesmo caminho. A diferença é que você não vai ter as minhas aulas, mas a direção é a mesma, ok? Não adianta você ficar estudando, aproveite, né, essas oportunidades. Não adianta você ficar batendo cabeça aqui e ali, tentando achar o caminho certo, porque senão você estuda uma semana, para na outra. Estuda um mês, você tinha aquele conteúdo para você estudar, acabou aquele conteúdo, aí você fica com preguiça de procurar um conteúdo novo para você estudar. Você evolui, para um tempo, e aí depois você quer voltar, estuda mais um tempinho e não funciona. Realmente assim não vai te levar à fluência. Você tem que estudar todos os dias. Foca primeiro em dominar a base, tá bom? Se você focar em dominar a base, estudando sozinho, né, pegando devagarzinho, batendo na tecla, não ficar desistindo facilmente. Ai, não entendi esse material aqui, não tem ninguém para me cobrar, então vou jogar de lado e já era. Mais para frente eu aprendo. Não vai acontecer, porque você vai se deparar com muitas coisas que você precisa de uma dedicação maior para você passar por aquilo. Porque uma vez que você passou por aquilo, você dominou. E as coisas no inglês é muito engraçado. Depois que você chegar lá, você vai perceber que as coisas se repetem o tempo inteiro. São padrões. O inglês não era tão difícil assim. Difícil era achar o caminho certo. Sabe quando você vai viajar para uma outra cidade e você não tem GPS, você tem que chegar num endereço específico, você tem que ir perguntando aqui, ali, para no posto, pergunta no posto como que chega lá, aí chega numa mercearia, pergunta lá onde que é tal rua, onde que é tal bairro, chega para alguém na rua, pergunta onde que é, e você vai indo assim até que você chega no seu destino final. É assim que é estudar sozinho no inglês. É você correr atrás das informações que realmente vai te fazer chegar lá. Ok? Então, eu acho que eu fecho aqui, então, pessoal, com este direcionamento para vocês. Depois a gente vai estar postando aí o vídeo completinho também, tá? Para vocês poderem ver novamente, fazer as anotações, enfim. E na última semana desse mês, eu vou ensinar vocês a como chegar até a fluência do inglês. Gratuitamente, é um evento que a gente sempre faz, antes de dar uma abertura para nova turma, a turma que vem estudar comigo, a gente faz esse evento gratuito para mostrar o caminho para aqueles que querem estudar comigo, já vem com o caminho traçado, já vem sabendo o que vai ter que fazer. Aí eu pego na mão da pessoa e levo até a fluência. Aqueles que vão estudar sozinho, que talvez não é o momento de comprar um curso, de comprar as minhas aulas, vai sair dali com o direcionamento, vai consumir os meus conteúdos de outros professores, vai estudar sozinho, mas também vai chegar lá. Porque quando você segue esse caminho, essa linha de alguém que já fez acontecer, é muito mais fácil, tá ok? Então, foque nisso, vá perguntando, vai daqui e ali que uma hora você chega lá, ou então você acaba se deparando com um momento legal na sua vida, que você consegue comprar um curso, que você vai conseguir estudar, vai conseguir se dedicar, e aí você não ficou parado até chegar esse momento. Sacou o que eu quero dizer? Você passa ali, talvez, o básico, até mesmo metade do intermediário estudando sozinho, mas chega um momento que você consegue comprar um curso e aí te leva mais rápido numa linha direta até a sua fluência, tá? Então não parem, fique comigo com as minhas dicas, com dicas de outros também, desde que seja relevante, não vá ficar atrás de coisas mirabolantes aí, estudar inglês dormindo, sempre vou falar isso justamente para vocês saberem que não é assim que funciona, não fica viajando na maionese achando que vai funcionar essas paradas, que não vai, precisa estudar. Beleza, pessoal? Como manter o foco e não cansar de estudar todo dia?
Você começa devagar, você começa 15 minutinhos por dia, você começa na boa. Por quê? 15 minutinhos você estuda 2 vezes por dia, por exemplo, meia horinha por dia. Não te cansa. Como que você vai cansar com 15 minutos de estudo por dia? Você passa 1 hora assistindo um conteúdo, passou aqui, ó, 30 minutos vendo a minha live. Como que 15 minutinhos 2 vezes por dia vai te cansar? Não te cansa, tá? É algo tranquilo. E você também não mata o seu free time, né? O seu tempo livre de você fazer alguma coisa que você goste. Você simplesmente estuda inglês e deixa um tempinho para você fazer alguma coisa que você goste. Mas você não pode ficar adiando o seu objetivo final, ser fluente. Se você ficar adiando, ficar de mimimi, ai, não tô com vontade de estudar hoje, vá sem vontade mesmo. Tô com sono, estudo em pé. Estude em pé, coloca, sei lá, o material na sua frente ali, estude, porque vai valer a pena. A hora que você vir os resultados vindo, né? Você conseguir começar a falar, isso vai te motivar cada vez mais. Então, esse pontapé inicial é super importante. Essa fase de você passar do básico e conseguir se comunicar com as pessoas. Você começa a conhecer novas pessoas para você poder praticar, fazer novos amigos, começa a falar inglês, começa a ser diferenciado, as pessoas começam a te reconhecer mais, ok? Então isso é tudo um impulso a mais para você continuar focado nos seus estudos. Maravilha? Bom, pessoal, um grande abraço para vocês e vamos encerrando aqui mais uma live surpresa. See you guys!